De volta ao Conexão Potiguar para o terceiro bloco da edição de hoje. Neste bloco nós vamos conversar com o servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador-geral do Sinteste, Manuel Euflauzino. Euflauzino, é esse mesmo nome? Euflauzino. Acertei. Isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Meu caro, quais são... faz pouco tempo que os senhores assumiram, o senhor como coordenador-geral assumiu o Sinteste. Quais são os principais desafios? Primeiro, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Nosso principal desafio, e é uma meta permanente do movimento sindical, a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nesse momento, a gente está travando uma batalha muito forte contra o PLP, que foi apresentado pelo Poder Executivo, que vem, nesse momento, arrasar com os direitos que os trabalhadores já conquistaram até agora. Se até esse momento os trabalhadores lutaram para conseguir direito, agora a gente vai estar lutando para manter o pouco que a gente conseguiu. E quais são esses direitos que o senhor se refere? Então nesse momento o PLP, ele congela salário, ele tira em até 30% qualquer vantagem que o trabalhador tenha no seu contra-cheque até agora, ele eleva de 11% para 14% a contribuição do INSS, a contribuição social, ele cria um novo PDV, que a gente passou durante o governo Fernando Cardoso por um PDV e comprovadamente pessoas que a gente conhece da universidade que pediu PDV não conseguiram se firmar como independente, como autônomo. Proíbe qualquer tipo de concurso, proíbe chamar inclusive os novos concursados. Então o PLP só traz arroxo no salário dos trabalhadores, dos servidores. Isso é a nível do servidor federal, estadual e municipais. São todas as três esferas que vão estar atingidas por esse PLP. Tem um outro posicionamento do Sinteste em relação à EBSER. Que posicionamento é esse? Isso. E aí, vale a pena te lembrar que foi um presente deixado por Luiz Inácio Lula da Silva no finalzinho do seu mandato. Ele criou uma empresa chamada EBSER para gerenciar os hospitais universitários. Aqui, os nossos três hospitais, que é o UOL, a Maternidade Genaro Circo e o Ana Bezerra, fizeram adesão a essa empresa, e aí o patrimônio dessa empresa, o patrimônio da universidade foi cedido para essa empresa. A penúltima tentativa que estava proposto por esse mesmo processo era a cessão dos trabalhadores da universidade para essa empresa. Nós fizemos um movimento e, por enquanto, nesse momento está suspensa essa questão da cessão dos trabalhadores. Mas a luta continua contra essa empresa, porque essa empresa só trouxe prejuízo para os trabalhadores de jurídico único. Em que aspecto? Olha, nesse momento, os hospitais universitários estão vivendo com trabalhadores de dois regimes. Eles fizeram um concurso pela CLT. Então, as pessoas que entraram para prestar serviço no hospital universitário pela EBSER, eles são seletistas. E nós temos o nosso quadro de regime jurídico único. Quando a empresa surgiu, ela trazia no seu esboço uma proposta de modernização dos hospitais, que iria ter mais facilmente atendimento em todas as áreas, queria ter facilmente os equipamentos do hospital universitário, e o que nós estamos comprovando é que isso não é verdade. Continua ou aumentou as filas. O hospital de pediatria, por exemplo, que foi anexado ao UOL, ele tinha antes 50 leitos. A partir da sua adesão agora só tem 30. E aí a UTI, até agora não foi inaugurada. O aparelho de raio-x faz um ano que está quebrado. Tem filas de espera para cirurgia cardíaca. Então, assim, aquela proposta inicial de que a EBSER era a salvação ou ia modernizar o atendimento nos hospitais universitários, não correspondeu com a verdade. Então, nesse momento, ele entende que, e fora o relacionamento difícil que está acontecendo entre os servidores dos dois regimes, no mesmo espaço de trabalho. Regime jurídico único e seletista, cada um tentando buscar seus espaços, mas é um conflito de interesse muito forte. Então, por todos esses problemas, a gente entende que a EBSER não atendeu os seus objetivos, ao contrário, está prejudicando, inclusive, o relacionamento entre os trabalhadores. Dê um exemplo aí onde os trabalhadores, onde existe esse conflito entre os dois regimes envolvendo os servidores. Olha, assim, é uma relação interpessoal, mas assim, as pessoas que vieram pela EBSER, elas têm
acho que para justificar o seu contrato pelo CLT, o seu salário é um pouco maior do que o pessoal do regime jurídico único. E em determinado momento isso é colocado para um outro como se fosse uma vantagem. Em contrapartida, o pessoal do regime jurídico único tem a estabilidade do emprego e usa isso também como um argumento da estabilidade frente ao aumento, o maior salário que o outro tem. Mas, por exemplo... É como se uma coisa compensasse a outra. Mas aí a gente sabe que como Mas a relação... um fica querendo o aumento de salário e o outro fica querendo a estabilidade. Né? A questão do horário de trabalho, por exemplo, no nosso site. Os trabalhadores do regime jurídico único, por exemplo, num feriado, eles são... pela lei, eles fazem usufruir desse feriado. O da EBSER não pode. E aí, alguns gestores querem que o pessoal do regime jurídico único compense esse feriado igual o pessoal da EBSER. E aí, esse é um outro conflito onde causa até assédio aos trabalhadores do regime jurídico único. Mas deixa eu dar um exemplo assim, por exemplo, no Ceará. No Ceará, que o hospital era referência em transplante de rins para o Brasil, ele tinha 180 leitos, hoje só está com 90, diminuiu 50%. Inclusive o Rio Grande do Norte tinha alguns pacientes com cirurgia marcada no estado do Ceará. Teve paciente que quando chegou lá, foi que tomou conhecimento de que a sua cirurgia tinha sido remarcada exatamente pelo número de leitos que foi diminuído. Então, esse é um problema sério que a EBSER traz para a questão dos hospitais universitários. E os números de leito diminuindo numa época em que tem aumento de demanda, né? Isso. A gente sabe que naturalmente a população cresce. Com essa crise toda que está acontecendo no nosso país, a gente sabe que a renda do trabalhador, mesmo aquele que tem uma renda média, ela tende a diminuir. E aí essas pessoas, por um motivo ou outro, por necessidade mesmo, por falta de dinheiro, ela vai deixar de pagar o plano de saúde. E ela vai buscar a rede pública. Que eu quero dizer de passagem, o SUS é o melhor programa de assistência à saúde que tem, eu acho que a gente conhece como exemplo. Só que os governantes, as pessoas que tinham a obrigação de financiar esse programa, eles não fazem o financiamento de acordo correto. Então, há essa falta de atendimento a esse público. Além da questão do financiamento, tem também, muitas vezes, problema de gestão, né? Esse é o maior problema. A EBSER trazia também como uma das suas propostas a inovação na gestão hospitalar. Só que as pessoas que estão sendo gestoras eram as mesmas ou são as mesmas que são do regime jurídico único. Então pegou o diretor antigo do hospital universitário, transformou ele em superintendente. Aí a vantagem que tem aí agora é a gratificação, que é uma gratificação bem vultuosa para eles exercer essa função de superintendente pela EBSER. Aqui a gente vive isso no UOL, na maternidade Genaro Circo e na Moana Bezerra, que é em Santa Cruz. E só assim, por exemplo, ontem a gente teve na Assembleia Legislativa uma audiência pública onde a gente tratou desse problema, porque esse problema ele tende a se agravar. Inclusive o problema de relação interpessoal. Esse é um problema que tenta se agravar no dia a dia. Perfeitamente. Gostaria de agradecer ao Manuel Euflauzino, coordenador-geral do Sinteste no Rio Grande do Norte, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas e agradecer e desejar boa sorte na condução lá do Sinteste. Muito obrigado. Eu agradeço, e aí o nosso sindicato vai estar sempre à disposição para outros momentos que haja necessidade desse espaço para a gente vir reivindicar ou vice-versa. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua companhia, pela sua indispensável audiência. Tenham todos um ótimo e produtivo dia. Até mais.